Olá, tudo bom? Eu vou começar a fazer esse vídeo aqui falando sobre algumas coisas da palavra de Deus, mas como o dia hoje está muito nublado e eu não consigo sair aqui fora da barraca onde eu moro, e também a iluminação está muito ruim aqui dentro, está muito escuro. Mas eu vou tentar fazer esse vídeo, só que esse vídeo provavelmente vai ser dividido em algumas partes. Não sei se ele vai ficar muito longo, mas vamos começar aqui com uma questão que eu formulei aqui, que diz: como que Jesus Cristo vai ungir homens ricos se o reino dos céus é somente para os pobres? Isso é verídico, está escrito na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Eu vou pegar a Bíblia aqui e vamos ler o versículo que comprova que um dos versículos, que comprova que os ricos, as pessoas ricas, elas não vão herdar o reino dos céus, o reino de Deus, somente se Deus e Jesus permitir. Mas como a gente é crente, a gente acredita na palavra que está escrito na Bíblia cristã. Eu utilizo a Bíblia cristã protestante. Eu nunca li a Bíblia católica, mas pelo que eu já fiquei sabendo, estou ciente, as duas Bíblias são as mesmas, só muda algumas coisas. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui para a gente poder ler o versículo e continuar falando sobre o assunto. Está muito escuro aqui. Eu vou ter que dar um jeito aqui rapidamente. Só um momento. Tô tentando fazer um malabarismo aqui para ver se eu consigo pegar a minha Bíblia. Que eu achei ela aqui, pronto. Quando a gente está vivendo no mundo cristão, a gente tem que fazer tudo para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim está muito escuro aqui. Vai ser muito difícil eu conseguir agilizar as informações. Agora começou a chover, então ficou pior ainda a situação.
Mas eu estou procurando aqui como os membros do canal da Igreja Evangelho dos Pobres têm muita paciência e muita fé no Espírito Santo. Eu tinha falado de Lucas, capítulo... Deixa eu recordar aqui. Capítulo 6, versículo 20. Já estou quase chegando, é a próxima página. Pois bem, no capítulo 5 de Lucas, versículo 20, está escrito: E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, ele justamente é o nosso Senhor Jesus Cristo, dizia, 2 pontos, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Olha só a constatação, a prova que Deus está afirmando que o reino dele é para os pobres. Isso é de suma importância, porque após o término deste versículo, há um ponto finalizando a palavra e o pensamento de Deus. Não vemos aqui, por exemplo, a continuação sugerindo que outro tipo de pessoa, no caso os ricos, irão herdar o reino dos céus. Pode ser, em alguma circunstância, que isso aconteça, mas provavelmente Deus e Jesus vai cumprir com a palavra que eles acreditam. Essa questão também está ligada, mas antes disso, voltando a este assunto, vamos meditar um pouco neste versículo. Vamos dar algumas considerações. Repetindo o versículo. E, vírgula. Deixa eu ver, que tá muito escuro aqui, tá muito difícil para mim ler. Levantando ele os olhos para os seus discípulos. Jesus, ele estava olhando diretamente para os seus discípulos. Ele estava concentrado na palavra através do Espírito Santo para poder passar a mensagem divina dos céus, aonde Deus, onde é a morada de Deus, para as pessoas poderem descobrir o sentido da vida.
Então, ele dizia, Jesus, ele estava pronunciando com a própria boca, com a própria língua, com a própria palavra de Deus. Ele era o representante do nosso Deus eterno aqui na terra. Então, tudo que Jesus dizia... Chegou meu cachorrinho aqui. Ele está me cumprimentando. E ele está fazendo sombra aqui na Bíblia. E agora eu não consigo nem ler o que está escrito. Mas agora ele abaixou a cabeça. Vamos lá. Bem-aventurados vós, os pobres. Então, ele estava falando para os seus discípulos, se referindo aos pobres, chamando os pobres de bem-aventurados. Ou seja, essa palavra bem-aventurados é uma palavra muito boa, é um termo muito significativo no mundo cristão, porque quem é bem-aventurado, ele já está conquistando a sua vaga no reino de Deus. Inclusive, algum tempo atrás, eu já fiz uma reflexão a respeito do tema céu ou céus. E na minha reflexão, eu consegui perceber que o céu ou céus, no caso o céu, no singular, que representa o reino de Deus, a morada dele, aonde ele vive, o reino da luz, ele já desceu aqui na terra. Então, eu associei a palavra céu com a palavra espírito, com E maiúsculo, porque o espírito, ele desceu no Pentecoste, que é aquela transição da obra significativa que Jesus completou na cruz, no madeiro, para poder salvar o mundo das garras do inferno, do maldito. Então, esse assunto também vai ser abordado com mais detalhes em outros vídeos. Mas continuando esta reflexão, a palavra bem-aventurança significa uma ótima condição para o cristão, porque as pessoas bem-aventuradas, elas são as pessoas escolhidas por Deus. E justamente para determinar essa escolha, ele fez a concepção para os pobres. E nessa passagem específica de Lucas, capítulo 6, versículo 20, podemos observar que ele só cita exclusivamente os pobres. Isso é uma constatação muito importante. Continuando. Bem-aventurados vós, os pobres. Inclusive, quando ele está olhando para os seus discípulos, ele está afirmando categoricamente que os apóstolos também são pobres, eles não são ricos. Como que hoje em dia pessoas se nomeiam apóstolos dentro da igreja cristã
sendo que eles são ricos. Ricos não na fé, mas ricos de soberba, de prepotência, de arrogância, e querem enganar as pessoas que acreditam que eles são vinculados ao ministério verdadeiro e sincero do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são impostores, eles são apóstatas, eles são pessoas mentirosas e enganosas, porque aqui nesse versículo está constatando que Jesus disse para os apóstolos que eram pobres, não para os apóstolos que são ricos, não ricos na fé, mas ricos em abundâncias de bens materiais que são insignificantes para a obra de Deus. Concluindo, e levantando ele os olhos para os seus discípulos. Os apóstolos, nesta ocasião, ainda estavam no discipulado, porque eles estavam aprendendo como realmente deveriam se comportar perante a humanidade para poder passar, disseminar a palavra eterna do Senhor, nosso Senhor Deus e Jesus Cristo, o verdadeiro, o que está acima de todos os céus. Aquele Deus onipotente, onipresente, onisciente, que anda em cima dos céus, em cima das nuvens. Ele não é homem, ele é divino, ele é espírito e ele é santo. Ele vive no mundo do alto, não no mundo aqui de baixo, porque o mundo aqui de baixo já é do maligno, é um mundo imperfeito que um dia possivelmente será corrigido. Mas enquanto isso, nós vivemos dentro desse mundo. Então temos que cuidar desse mundo, respeitar esse mundo, não com pensamentos hipócritas para aproveitar, usurpar os bens que Deus deu para a gente, que é a natureza, que é a criação, que são os animais, as árvores, até a água, que é uma substância que é necessária e vital para o nosso corpo, que é o templo do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo é o verdadeiro templo. Então a gente tem que se importar com as coisas de Deus, não com as coisas desse mundo carnal, porque ainda nós estamos presos na carne, porque a carne é fraca. O meu espírito já está pronto, mas a carne é fraca, diz Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Para concluir este vídeo e continuar no próximo vídeo, terminamos por aqui. Até mais, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador.